Olá, amigos do Encontro Rápido. É uma alegria estar hoje aqui falando com você. Eu sou Deise Reis, terapeuta conjugal e familiar. E hoje eu quero falar um pouquinho para você que é mãe, para você que é pai, sobre a difícil responsabilidade que nós temos de educar os nossos filhos para essa vida e para uma vida futura e eterna. Eu me lembro quando recebi nos braços o meu primeiro filho. Confesso a vocês que tive uma grande dificuldade pensando, será que vão mesmo me deixar levar esse bebê para casa? O que eu vou fazer com ele? E me deu um pavor, um senso de incapacidade para cuidar daquela criaturinha tão dependente de mim. Eu era muito jovem e confesso a vocês que cometi muitos erros. Estudei muito depois disso, tive mais 2 filhos, o que não ajudou muito na educação deles. A gente sempre se sente incapaz. E agora que todos estão adultos, eu já cheguei para eles e falei, filhos, perdoe a sua mãe. Ela fez o que achava que era correto fazer. E hoje eu tenho consciência que não era o melhor. Mas eu louvo a Deus, porque Ele é fiel nas suas promessas. E eu tenho 3 filhos adultos, profissionais de responsabilidade, bem integrados na sociedade e na igreja, felizes no seu relacionamento familiar, todos 3 são casados, já tenho 2 netinhos, e eu agradeço a Deus porque eu sou um testemunho vivo de que quando você faz o seu melhor, mesmo que o seu melhor não seja totalmente correto, Deus completa o incompleto que há em você. E eu escolhi esse assunto para falar hoje com você, porque olhando para a nossa sociedade, olhando para o mundo de hoje, eu tenho ficado muito preocupada com os jovens, os adolescentes. São tantas coisas que têm acontecido através dessas crianças que me assusta ao pensar, por quê? Por que essas crianças estão envolvidas em drogas? Por que estão envolvidas em crimes? Por que filhos de famílias aparentemente tão bonitas e tão saudáveis, famílias de uma renda até elevada, estão se entregando para um mundo tão trágico, tão amargo e tão triste? Eu não sei a resposta, mas o que eu sei é que você, pai, você, mãe, ou você que ainda não é pai e mãe, mas pretende ser um dia, precisa se preparar para ser pai ou mãe. É interessante que em qualquer profissão você precisa se preparar, mesmo que seja para ser um pedreiro, você primeiro vai ser um assistente, um servente de pedreiro, para depois você se transformar num pedreiro. Mas para você ser pai ou mãe, você fez algum curso? Não é uma pena? Para uma coisa tão importante que é moldar uma vida, moldar o caráter dos nossos filhos, não há cursos. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar sozinho, ser autodidata. A gente precisa ler e ler bastante para que a gente possa errar o mínimo possível. Eu quero dizer a vocês que seria tão bom se a gente pudesse dizer assim, olha, eu estou esperando um bebê e eu quero que venha uma criança obediente e que me respeite e que seja inteligente e que seja fácil de lidar. Mas não é isso que acontece, na verdade. Você recebe uma criança como uma esponja seca. Ela não tem muita coisa dentro dela, a não ser a tendência já para o pecado que ela herdou de nós e algumas tendências que vêm na herança genética. Mas a criança, ela precisa ser ensinada desde o seu nascimento, ensinada a obedecer. A gente precisa ensinar os filhos a obedecer. Eu fico ouvindo algumas mães me dizerem, olha, Deise, eu tenho um filho tão desobediente, eu não sei por quê. Os filhos não nascem obedientes ou desobedientes. Eles precisam ser ensinados. E como é que você vai ensinar seu filho a obedecer? Você tem que exigir a obediência. Então, a sua mensagem ou a sua ordem para o filho tem que ser clara, tem que ser objetiva e não muitas horas. Não é toda hora você dá uma, olha, faça isso, faça aquilo, faça aí, você não fez. Confunde a cabeça do seu filho. Poucas ordens, claras e tenha certeza que ele entendeu o que você quer. Depois disso, exija a obediência imediata. Eu costumo ilustrar o que eu estou dizendo com uma simples história. Não uma história, um exemplo simples. Por exemplo, você pega o seu filho e fala, querido, tá na hora do banho. Tá, mamãe, já vou, mas não se mexe. Já vou, mas continua brincando. Esse já vou é só para você se acalmar, porque ele não tem intenção de ir naquele momento. Então, qual é o meu conselho para você ensinar a obediência a essa criança, num caso como esse? Primeiro você diz, filho, você está brincando, mas daqui a 5 minutos é a hora do banho. Então se prepare, dentro de 5 minutos você vai para o banho.
A criança já tem que se preparar. Depois você vai dizer, filho, falta só 2 minutos, viu? Daqui a 2 minutos você vai pro banho, tá entendendo? Ah, tá, mamãe, tá. Enquanto você não sair agora, ele vai ficar tranquilo. Quando der os 5 minutos, realmente, a criança tem que entender que quando você diz, ela tem que acreditar no que você diz. Quando der os 5 minutos, realmente, então você vai lá e fala, querido, é agora. E se ele disser, ah, mãe, só mais um pouquinho já vou. Mamãe avisou, é agora. E, ah, mãe, pegue a criança com carinho e com firmeza. Isso a gente tem que começar pequenininho. Porque se você deixa para fazer isso com o juvenil e adolescente, não dá certo não. A obediência é a primeira lição que uma criança deve aprender. É a primeira lição. Ainda nos braços maternos. Ela tem que entender que o seu gênio e quem manda não é ela, são os pais. A criança precisa aprender isso. Então você pega aquela criancinha com firmeza e com carinho e leva para o banho. Filhinho, o banho é agora, entendeu? Banho. A criança vai aprender. Ela sabe quando a ordem é séria e ela tem que obedecer. Então, o hábito nessa questão vai fazer sua criança obedecer rapidamente. Uma outra coisa, respeito. A criança que respeita seus pais, respeita os seus professores, respeita as autoridades, respeita os mais velhos e não vai dar problema para a nossa sociedade. Mas o respeito se aprende dentro de casa. Como? O bebezinho no seu braço, que dá um tapa no seu rosto, você segura a mãozinha e fala, não. É carinho. E é assim que você vai ensinando o respeito. Não pode bater na irmã, não pode bater no irmão, não pode bater nos pais e não pode falar alto. Não pode ficar gritando com o pai ou mãe à medida que vai crescendo. Mas para que seu filho não grite com você, também não grite com ele. Porque nós somos o exemplo. E eu quero dizer a vocês que o que você ensina não é tão forte quanto o que você faz. O exemplo arrasta. Portanto, se você quer ter um filho que saiba se comunicar, que fale sem gritar, não grite com ele, não grite com a mãe ou o pai dele e não grite com as outras crianças. Porque assim o seu filho vai aprender a respeitar os outros. E a criança tem que saber que há limites dentro da sua casa, há limites aonde ele pode ir, o que pode fazer. Algumas vezes as mães têm os seus filhos e vão tirando tudo de dentro de casa. Não, tem que tirar, levanta, põe tudo para o alto, porque a criança vai mexer. A criança precisa aprender limites, o respeito pela casa. Então, filho, aqui você pode, aqui você não pode. A criança aprende mais rápido do que você imagina. Eu lembro do meu filho quando era pequenininho. Tinha um som que estava na altura dele de pé. E ele tinha uma atração especial por esse som. E a gente dizia, não, não, com firmeza. E ele ia, não, e acreditem, ele nem sabia falar direito, mas ele se aproximava do som, aquele dedinho gordinho, ele apontava para o som, ele olhava para mim ali atrás e ele fazia. E não tocou no som. Eu nunca precisei tirar nada da altura dos meus filhos enquanto eles eram pequenos. No entanto, havia lugares dentro da minha casa que eles podiam mexer. Eu tinha uma fruteira com frutas plásticas e ali eles jogavam tudo no chão e pegavam e colocavam. Então, o lar não pode ser um lugar onde a criança tem que viver sem mexer em nada. Mas ela tem que saber, aqui você pode, aqui você não pode. São os limites, é o respeito, é a obediência. E tudo isso vai fazendo da criança um adulto saudável, emocionalmente saudável. E isso é muito importante. Um outro ponto que eu acho fundamental é a autoestima. O que é que seu filho pensa dele mesmo? Você sabe? Nós, os pais, precisamos dar um amor incondicional para os filhos, para que eles aprendam a se amar. Se eu digo para o meu filho, você é tremendo, você é terrível, você não respeita, você é um desobediente, você é um burro, ele vai crescer entendendo que ele não vale muito. Ele vai crescer assim, porque é o que eu coloquei na mente dele. E queridos, os nossos filhos não precisam de nós para dizer isso para eles. O mundo, os amigos vão colocá-los para baixo. Mas os pais precisam colocar os filhos para cima. E estimular uma autoestima saudável no filho não é deixar ele fazer tudo que ele quer, não. É valorizá-lo como pessoa, como ser humano, é elogiar o que ele faz correto e dar uma oportunidade para ele refazer aquilo que ele faz de errado. Então, filho, você não foi bem nessa prova, mas olha, eu sei que você é capaz, eu sei que você consegue, estuda um pouquinho mais, você precisa da minha ajuda? E o filho vai se sentindo valorizado pelos pais, importante dentro de casa. Na minha ótica, isso é fundamental para que você possa oferecer à sociedade um adulto equilibrado, um adulto saudável, um adulto que vai
transmitir esses valores para os seus filhos, vai influenciar seus amigos, vai ser uma bênção na escola, vai ser uma bênção aonde ele estiver. E querido pai, querida mãe, pode parecer difícil, e não é mesmo. E é mesmo, desculpe, não é fácil mesmo educar os filhos. Mas lembre-se, nós não estamos sozinhos. O Deus que nos emprestou esses filhos, porque eles não são nossos, eles são emprestados. E um dia vai requerer esses filhos da nossa mão. E vai perguntar de nós, o que você fez com os filhos que eu lhe dei? Esse mesmo Deus, ele nos dá toda a orientação, ele nos dá todo o suporte para que nós possamos educar os filhos para essa vida e para a vida eterna. Você está tendo dificuldade com seus filhos? Busque a Deus, procure algum livro, leia alguma coisa sobre educação de filhos, indicado por alguém que já conheça ou que é da área, e com certeza o Senhor vai lhe capacitar para cumprir esse sagrado ministério. E o meu desejo é que, como família, você pai e você mãe, possam viver felizes e no futuro ter a alegria de ver filhos saudáveis inseridos na sociedade e que sejam uma bênção para o lar, para a sociedade e para Deus. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês.